Olá, meus irmãos, vamos para mais uma lição da nossa escola dominical, hoje falando sobre o quinto mandamento com base nos nossos símbolos de fé. Nas nossas aulas temos lido o nosso símbolo de fé e explicado cada pergunta e resposta para a nossa compreensão da interpretação feita pelo nosso catecismo maior. Na pergunta 122, nós temos uma introdução aos 6 últimos mandamentos, que diz assim: qual é o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem? Resposta: o resumo dos 6 mandamentos que encerram o nosso dever para com o homem é amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. Então, assim, muito tranquilo. Isso inclusive é conhecido como a regra de ouro, né? Fazer com os outros aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, e é assim que se aplica os 6 últimos mandamentos, que está sintetizado no amar ao próximo como a si mesmo. E aí começamos com o quinto mandamento. Na pergunta 123, o nosso catecismo diz assim: qual é o quinto mandamento? E aí vem a repetição deste mandamento. O quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui há a citação do texto conforme a Escritura Sagrada. Agora vamos ver o seu significado, né, a partir da interpretação deste nosso símbolo de fé. Pergunta 124 diz assim: o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? Isso é uma pergunta muito importante, porque a gente indaga: pai e mãe é o pai e mãe biológico, aqueles que nos criam, cuidaram de nós? Ou será que é uma palavra que também se aplica a outras pessoas? Veja a resposta aqui do nosso catecismo. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, por ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, a aplicação aqui, ela ultrapassa a ideia de pai e mãe. Ela está ultrapassando aqui, porque não é só o pai e a mãe com o seu filho, mas, como diz aqui o nosso símbolo de fé, são todos os superiores, ou em idade, ou em capacitação, em dons, bem como também aqueles que são colocados sobre nós como autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Então, esse mandamento, honrar pai e mãe, se aplica às autoridades que estão sobre nós. Mas a gente vai ver que não é somente as autoridades, né? Existe uma outra aplicação muito interessante que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Na pergunta 125 diz: por que são os superiores chamados pai e mãe? Porque se ali o termo pai e mãe aplica-se a outras autoridades, então por que o termo? A resposta: os superiores são chamados pai e mãe para lhes ensinar que, em todos os deveres para com os seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se estes fossem seus pais. Então, essa ideia de pai e mãe aplicando a esse relacionamento que temos, inferior com o superior, superior com o inferior e os iguais, é justamente para dar a ideia do amor, da solidariedade, do carinho que deve existir. Não é uma substituição, mas é apenas uma analogia que se aplica a toda e qualquer autoridade. E aí, na pergunta 126, diz assim: qual é o alcance geral do quinto mandamento? A resposta: o alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações de inferiores, superiores e iguais. Então aqui mostra até onde vai a aplicação do quinto mandamento. Então, como nós vimos, ali pai e mãe
não se refere apenas aos pais biológicos, mas a toda a autoridade no relacionamento. E por que então são chamados de pai e mãe? É uma analogia para que esse relacionamento seja um relacionamento de honra, de respeito, de amor, em todas as suas dimensões. E vimos que o alcance do quinto mandamento fala de todas as relações sociais que nós temos, seja com os superiores, seja com os inferiores, seja com os iguais. Veja como a aplicação ela é muito ampla. E aí o nosso símbolo de fé agora vai tratar cada área aqui trazida, do superior para com o inferior, do inferior para com o superior e os iguais. Então vamos lá. Pergunta 127. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? Agora o nosso símbolo de fé vai falar sobre como o inferior deve olhar para o superior em termos de autoridade e de que maneira deve tratá-lo. Diz assim: a honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência em coração, em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido à pessoa e à autoridade deles, conforme os seus diversos graus e a natureza das suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Veja aqui como o nosso símbolo de fé, interpretando fielmente as Escrituras, mostra como o mundo hoje é um mundo caído, completamente caído. Sempre foi. Mas eu me refiro a esse ponto, a esse tema, porque hoje o mundo prega a rebeldia, prega o enfrentamento, prega a luta, a militância, quando na verdade aqui o nosso símbolo de fé, interpretando o texto à luz das Escrituras Sagradas, fala de honra, de obediência, de imitação das virtudes, de se submeter às correções, respeitar, tê-lo em alta conta, como de fato o mundo está na contramão da Escritura Sagrada. Porque aqui os filhos devem respeitar seus pais, obedecer seus pais, bem como os professores em sala de aula, liderança espiritual, não somente a familiar, mas também a do Estado, como o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos 13. Como nós precisamos, meus amados, retornar à Escritura Sagrada, a entender que esta relação com os superiores, sejam eles inclusive descrentes, manifesta o desejo de Deus contido no quinto mandamento. Então você é desrespeitoso com seu patrão, com seu gerente, com seu professor, com seus pais, com a sua liderança, você está pecando. Isto é pecado diante do Senhor. É pecar contra Deus, porque é quebrar o mandamento que Ele nos deixou. Então, quando nós olhamos para os nossos superiores em qualquer esfera da sociedade, devemos tratá-los com honra. Inclusive, aqui, encobrindo as suas fraquezas com amor, para que seja uma honra para eles e para o seu governo. Veja como isto é sério. Pergunta 128. Quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? Agora vejam só. Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres exigidos para com eles, a inveja, o desprezo e a rebelião contra a pessoa e a posição deles em seus conselhos, mandamentos e correções legítimos, a maldição, a zombaria e todo comportamento rebelde e escandaloso que venha a ser uma vergonha e desonra para eles e para o seu governo. Meus amados, como tem muito crente influenciado pelo mundo, por essa mentalidade rebelde, essa mentalidade de enfrentamento e de luta.
Veja o que diz aqui o nosso símbolo de fé, trazendo fielmente a Escritura Sagrada. Não podemos nos rebelar, ter inveja, desprezar, desobedecer. Quando nós falamos de obediência, claro que essa obediência ela ocorre nos parâmetros da obediência ao Senhor Deus. Claro que se uma pessoa que é autoridade sobre mim, por exemplo, um governador, um policial, seja o que for, me manda renegar a Cristo, claro, aí é desobediência. Se um pai ou uma mãe ordenam isto, se um professor ordena isso, se um político ordena isso, aí é desobediência na hora, porque somos fiéis ao Senhor Deus. Mas não estamos falando nesse contexto. Estamos falando no contexto razoável desta relação. Como nós precisamos retornar às Escrituras Sagradas. O que os nossos filhos e os nossos adolescentes e os nossos jovens estão aprendendo no ensino fundamental, médio e superior é a rebeldia. Se rebelar. Isso é muito triste. Pergunta 129. O que é exigido dos superiores para com seus inferiores? Agora vejamos o que Deus ordena aos que exercem autoridade e como eles devem exercer essa autoridade sobre os inferiores. Veja só que coisa interessante. Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles, e os abençoem, e os instruam, aconselhem e admoestem, aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem, e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo, e que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Devem, portanto, os superiores tratar os inferiores com respeito, animando, protegendo, buscando o bem dessas pessoas. Esse, de fato, é o ponto crucial. Essa é a ordem de Deus para aqueles a quem Ele concede poder. Sim, porque o poder vem de Deus. Poder não vem do povo, poder não vem de um sistema democrático ou autoritário. Não, todo poder vem do Senhor Deus. Lembremos-nos do que Cristo mesmo falou para Pilatos. Tu não terias poder sobre mim se do alto não te fosse concedido. Ele está falando com Pilatos, um ímpio, um pagão. Mas ele exercia autoridade sobre o próprio Cristo, o Filho de Deus, porque Deus assim o determinou. Então estes que têm poder sobre outros têm uma responsabilidade muito grande e responderão diante do Senhor pela maneira e a forma com que tratam os seus inferiores, sejam crentes, sejam pagãos. Pergunta 130. Quais são os pecados dos superiores? Os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, a ambição desordenada, a busca desordenada da própria glória, do repouso, do proveito ou do prazer, mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhar, afirmar ou favorecê-los naquilo que é mal, dissuadi-los, desanimá-los ou reprová-los naquilo que é bom, corrigi-los indevidamente, expô-los descuidadamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocá-los à ira, ou de qualquer modo desonrem-se a si mesmos, ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Estes são os pecados dos superiores, quando induz ao erro, induz ao pecado, quando leva à tentação para o pecado, quando provoca a ira, quando negligencia essa autoridade, essa liderança. É isso que a Escritura Sagrada nos diz. Por isso, muita gente que exerce, por exemplo, o poder político, outros que são professores, outros que são políticos, enfim, e até religiosos, responderão diante do Senhor
por suas atitudes ilícitas no que diz respeito ao cumprimento do quinto mandamento. Bem, então veja que aqui o nosso símbolo de fé falou dos deveres dos inferiores para com os superiores e dos superiores para com os inferiores. Agora vamos ver os deveres dos iguais, porque o quinto mandamento abrange também o relacionamento entre iguais. Pergunta 131. Quais são os deveres dos iguais? Os deveres dos iguais são considerar a dignidade e o merecimento uns dos outros, tendo cada um aos outros por superiores, e regozijar-se nos dotes e na exaltação uns dos outros como de si mesmos. Então é aquilo que diz a Escritura Sagrada, mutualidade, ter o outro como acima de si mesmo, ajudar, amparar, respeitar, honrar. É dessa forma que devemos tratar os iguais, ou seja, aqueles que nem são liderados por nós e aqueles que não são nossos líderes. Temos responsabilidades para com eles. Por isso, a pergunta 132 diz assim: quais são os pecados dos iguais? Os pecados dos iguais são, além da negligência dos deveres exigidos, a depreciação do merecimento, a inveja dos dotes, a tristeza pela prosperidade uns dos outros e a usurpação da preeminência uns sobre os outros. Então eu devo olhar para o meu igual com alegria. Se ele progride, eu devo me alegrar. Não devo ter inveja, nem cobiçar o que ele tem, mas devo me alegrar com ele, se possível até ajudá-lo, para que ele cresça. É dessa forma que devemos agir. É assim que o Evangelho nos ensina a forma como devemos viver em sociedade. Pergunta 133. Qual é a razão anexa ao quinto mandamento para lhe dar maior força? Resposta. A razão anexa ao quinto mandamento, contida nessas palavras, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa de vida longa e prosperidade, tanto quanto sirvam para a glória de Deus e para o bem de todos quantos guardem este mandamento. Paulo mesmo, ele menciona isto. Quando ele fala para os filhos honrarem pai e mãe, ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Há uma promessa ali. Se você cumpre, você tem vida longa, conforme o Senhor Deus mesmo concede. E essa vida longa é para a glória do próprio Deus, por meio de Cristo Jesus. Agora, como é que a gente pode entender esse processo trazido aqui pelo nosso símbolo de fé? É só ver o relacionamento de Cristo com Deus Pai. Cristo e Deus Pai são da mesma essência divina. São divinos tanto quanto, são Deus. Não há diminuição nenhuma, mas na função o Filho se submete ao Pai, honra o Pai, obedece ao Pai, glorifica o Pai. Da mesma maneira, homem e mulher, quando se casam, não existe ali inferioridade na sua essência humana, são iguais diante do Senhor, mas em termos funcionais, a mulher se submete ao marido, chama-lhe Senhor, como diz Pedro, mencionando Sara, respeita, teme, honra, enquanto que este marido, ele ama e dá sua vida pela sua amada, pela sua esposa, servindo-a de certa maneira para que ela seja protegida e preservada. E com relação aos irmãos, por exemplo, não é? Numa casa, e a convivência com os iguais, sempre em honra, sempre tendo o outro como acima de nós mesmos. E assim nós estaremos tratando as pessoas como Cristo nos ensinou, porque Cristo, ele honra o Pai, ele obedece, ele se submete, porque Cristo, como Senhor da nossa vida, ele deu a sua vida na cruz por nós. E ele se faz igual a nós, se tornando homem por amor. Por amor. Cristo é o exemplo. Nós devemos viver como Cristo. Então, o quinto mandamento mostra ali, como todos os mandamentos, a pessoa de Cristo e a sua obra que glorifica e exalta o nome do Pai. Bem, meus irmãos, esta é a nossa lição de hoje. Lembrando que teremos também no culto a exposição da Escritura Sagrada em Deuteronômio capítulo 5.
tratando ali também sobre o mandamento, onde repetiremos o ensino ali na estrutura de sermão, na estrutura de exposição da Escritura Sagrada. E que você pense muito sobre isto. Cuidado, viu? Cuidado com as influências deste mundo, que são contrárias, são satânicas, carnais e mundanas. Cuidado, que todos nós venhamos a viver o que a Escritura Sagrada nos ordena, porque é a vontade perfeita do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima lição.